Olá, valorosa, graça e paz do Senhor Jesus. Seja muito bem-vinda e bem-vindo a mais um devocional guiadas pelo Espírito Santo. Então, nesse momento, eu convido você a pegar a sua Bíblia, que é a Palavra de Deus, o seu cafezinho, o seu bloco de anotações e vamos chamar a presença do Espírito Santo para nos direcionar nesse momento. Mas antes de iniciarmos o estudo, eu gostaria de me apresentar. Eu me chamo Lígia Brilhante, sou integrante da liderança do Ministério Mulheres de Valor da Igreja do Nazareno Mossoró, Distrito Setentrional. E o Espírito Santo nos convocou, nesse ano que estamos direcionados por Deus, na direção de Deus, a falarmos da terceira pessoa da Trindade. Hoje vamos conhecer sobre a personalidade do Espírito Santo. Então vamos orar? Querido Deus, amado Pai, Deus terno, Deus de amor, poderoso, digno de todo louvor e toda adoração. Deus triuno que se manifesta no nosso meio e em nós, através de nós hoje pelo Espírito Santo. Queremos chamar a Tua presença. Vamos entender, vamos aprender que o Espírito Santo nos ensina e traz à memória tudo o que Jesus nos ensinou. Então, nos pedimos a Ti, Espírito Santo, o nosso Deus também, o nosso Senhor que vem nos ensinar, que esteja conosco em toda a nossa jornada, esteja conosco nos direcionando e que essa porção de conhecimento venha trazer uma nova perspectiva relacional do nosso Deus. Assim oramos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Então vamos começar relembrando o que vimos no nosso estudo passado, onde finalizamos com um texto. Então eu convido você a abrir a sua Bíblia no Evangelho de Jesus Cristo segundo João, capítulo 16, os versículos 13 e 14. A palavra de Deus traz Jesus trazendo um ensinamento sobre o Espírito Santo. E que ensinamento é esse? Vamos ler. Mas quando vier aquele Espírito da verdade, Ele os guiará em toda a verdade. Ele não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que ouvir e anunciará a vocês as coisas que estão para acontecer. Ele me glorificará, porque vai receber do que é meu e anunciará isso a vocês. Que lindo! Jesus vem nos ensinar e nos dizer que não ficaremos sozinhos, não estamos sozinhos ou sozinhas. Por quê? Porque após a sua ida, a sua ascensão aos céus, seria derramado o Espírito Santo. E por que, Lígia? Você pode estar perguntando o que tem a ver esse texto com a personalidade. Mas para a gente entender, a gente precisa começar do conceito de personalidade. Personalidade é um termo do latim que se trata de uma pessoa, ou seja, qualidades e condições que têm a ver com uma pessoa, que fazem nós entendermos que estamos tratando de uma pessoa, não de um objeto ou de uma coisa. Como assim? As qualidades e características de uma pessoa estão relacionadas à sua condição individual, pessoal e social. Ou seja, envolve três dimensões: a dimensão do pensar, a dimensão de sentir e a dimensão de agir. Então, todos nós, como pessoa, nós temos inteligência, capacidade cognitiva, nós temos sentimentos, nós sentimos, nós amamos, nós nos entristecemos, nós sentimos alegria e nós também agimos. Ou seja, nós temos vontade. E hoje eu quero caminhar na palavra contigo para que a gente possa entender que o Espírito Santo de Deus é sim uma pessoa. Então, nessa perspectiva, Jesus nos alerta na verdade, os seus discípulos nos alerta, porque a palavra também serve para nós, né? Que ele precisava ir ao Pai, subir aos céus. E nessa ida, nós não ficaríamos desamparados, como eu falei. Seria derramado em nós e através de nós um outro Consolador. Que se a gente for olhar o texto, no original grego, a palavra que está lá é allos, que significa que tem a mesma natureza. Ou seja, alguém tão
divino, ou seja, uma pessoa que tem a divindade inculcada nessa pessoa. Então, o Espírito Santo, o Paracleto, ele tem a mesma posição de autoridade do Espírito Santo. O Espírito Santo tem a mesma posição de autoridade do Deus Pai e do Deus Filho. Cada um deles que a gente vai aprender tem uma missão diferente. Mas o que a gente tem que se deter hoje é que a Bíblia revela que o Espírito Santo é uma pessoa distinta do Pai e do Filho. Certo? Isso a gente pode ver que o apóstolo Paulo nos ensinou no livro na segunda carta aos Coríntios, no capítulo 3, nos versículos 17, segunda carta aos Coríntios, no capítulo 3, nos versículos 17 até o 18, que diz assim: ora, este Senhor é o Espírito. E onde está o Espírito do Senhor, aí há liberdade. E todos nós, com o rosto descoberto, contemplando a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória na sua própria imagem, como pelo Senhor que é o Espírito. Então, o Espírito Santo não é uma influência, não é uma energia, não é tão somente um poder. Ele é uma pessoa. Por quê? Porque ele tem atributos pessoais. Como a gente leu em João, capítulo 16, nos versículos 13 e 14, a gente pode destacar. Uma pessoa ouve, uma pessoa fala, uma pessoa, ela anuncia, uma pessoa, ela doa. E o importante também é que Jesus nos ensina que esse é o Espírito da verdade. Aquele Espírito que se encontrou com a mulher no Éden, que encontrou Eva, era um espírito da mentira. Ou seja, é o espírito que levou à queda. E esse é o espírito que vem exatamente implementar a nova criação, como destacou a pastora Isa no nosso estudo passado. Então, quais são as características do Espírito Santo? Ele tem sua personalidade própria. Podemos ver em Romanos 8, 27, que o Espírito Santo, ele pensa. Paulo nos ensina que ele sonda, o Espírito Santo é aquele que sonda os corações. E ele sabe qual é a mente, ninguém sabe qual é a mente do Espírito, porque segundo a vontade de Deus, ele intercede pelos santos. Ou seja, o Espírito Santo, ele pensa, ele é íntimo de Deus, ele é como comunidade santa, triuna, ele tem informações exclusivas, privilegiadíssimas, que parte do próprio coração de Deus para trazer a cada um de nós. O Espírito Santo, ele tem sentimentos. Como está lá em Efésios 4:30, o Espírito Santo, ele se entristece. É tão lindo ver que a Bíblia, a palavra de Deus, a nossa regra de fé em prática, ela se complementa. Não caia na ideia equivocada de que o Antigo Testamento ele não serve para nada. Exatamente esse texto de Efésios 4:30, o apóstolo Paulo, ele vem falar e explicar o que Isaías, o profeta Isaías, vem trazer da forma que o povo se relacionava com Deus no deserto. E teve um momento lá no deserto, que está aqui em Isaías, eu convoco você a abrir o texto do profeta Isaías, no capítulo 63, no versículo 9 e 10, que diz assim: em toda a angústia deles, também ele se angustiava, e o anjo da sua presença os salvou. Por seu amor e por sua compaixão, ele mesmo os remiu, os tornou e os conduziu todos os dias da antiguidade. Mas eles foram rebeldes e contristaram o seu Espírito Santo. Então, aqui no Antigo Testamento já fala do Espírito Santo se entristecendo. E como é que o Espírito Santo se revelava? Nós vamos estudar isso nos nossos próximos devocionais, que trata dos símbolos do Espírito Santo. Aqui, a nuvem de fumaça, que trazia o calor à noite, né? A nuvem de fumaça, melhor dizendo, que trazia a proteção de dia. E a coluna de fogo, que trazia a luz, aquecia as pessoas no deserto. Então, esse Espírito, essa manifestação, era uma manifestação do próprio Espírito Santo. Mas as pessoas não conseguiam ver
essa manifestação. E o apóstolo Paulo, em Efésios 4, com o que a gente está se detendo agora, vem manifestar, vem explicar o que falou o profeta Isaías, né? Que no Efésios 4, versículo 30, a carta de Paulo aos Efésios, capítulo 4, versículo 30, diz assim: e não entristeçam o Espírito de Deus, no qual vocês foram selados para o dia da redenção. Então, o Espírito Santo tem sentimento. E ele está aqui, através da minha vida, para dizer para você que ele fica triste quando você não para um tempo do seu dia para falar com ele. Quando você decide a sua vida conforme os seus sentimentos. Mas ele que tem intimidade total com o Pai e com o Filho e quer nos levar a uma estatura de varoa e varão perfeito, como o Filho Jesus, como Jesus Cristo, ele fica triste quando a gente não o busca. E não queremos entristecer o Espírito Santo. Também, o Espírito Santo ele tem vontade, ou seja, ele tem poder de decisão. Então, ele quer lhe tirar dessa posição de andar por sentimentos e quer lhe levar a andar por fé, por vista, com convicção, sabendo aonde está pisando, o que você está fazendo, qual o propósito na sua vida. Então, nesse sentido, a gente pode trazer o exemplo de que está no 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 11, que o apóstolo Paulo nos diz que mais um só é o mesmo Espírito, realiza todas essas coisas, distribuindo-as como lhe apraz a cada um individualmente. Aqui está falando da distribuição dos dons. E vai ser distribuído a cada um individualmente, conforme a própria direção do Espírito. Para o quê? Para equiparar, para trazer uma funcionalidade celestial para a igreja, para que a palavra de Deus ela seja propagada e a missão seja cumprida. E o Espírito Santo ele pode ser conhecido por meio de suas obras. Quais são as obras do Espírito Santo? Ele dá ordens, como eu falei agora. Ele intercede por nós com gemidos inexprimíveis, como está lá em Romanos 8, 26. Ele age no homem. Ele guia os nossos passos. Ele nos ensina, como está lá em João 14, 26. E ele fala. Ou seja, o Espírito Santo é uma pessoa que busca relacionamento, que busca comunhão. Então, se ele busca comunhão, e quando eu não busco a direção dele, eu posso desobedecê-lo. Eu posso resistir ao Espírito Santo, como está lá em Atos 7, 51, um exemplo de resistência ao Espírito. Eu posso blasfemar contra o Espírito Santo, como está lá em Mateus 12, 31. Como já falei, ele pode ser entristecido, ele pode ser ofendido. Ele pode ser doador de alegria. Como estamos precisando de alegria hoje, meu amado e minha amada. Nesse mundo que Jesus disse que a gente ia ter aflição, mas a gente precisa ter bom ânimo. Então o Espírito, Deus nos deu um doador de alegria, um consolador. Está lá em 1 Tessalonicenses 1,6. Por quê? Porque o Espírito Santo, ele tem intenção e propósito na minha e na sua vida. Como está lá, a gente já se debruçou nesse texto, que o Espírito Santo ele sonda os nossos corações. Ele intercede de acordo com a vontade de Deus. Então, ele tem propósito que você se relacione, porque ele quer que a sua vida seja direcionada por ele. Então, é lindo ver que ele quer derramar o seu amor sobre nós. Isso está lá em Romanos 15, capítulo 15, versículo 30. Romanos capítulo 15, vamos abrir comigo o texto. A fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Você pode estar dizendo, mas eu não estou compreendendo, mas medite nesses textos, que ele vai se revelar a você. Capítulo 15, versículo 30, diz assim a palavra do Senhor. Irmãos, por nosso Senhor Jesus Cristo e também pelo amor do Espírito Santo, peço que lutem juntamente comigo nas orações a Deus a meu favor. Ou seja, o apóstolo Paulo, ele descreve o sentimento do Espírito Santo por nós. Ele nos ama,
tanto quanto o Pai e o Filho, como comunidade triuna, relacional de amor para conosco. Laston, que é um dos escritores de livros de teologia sistemática, o livro Esboço de Teologia Sistemática, vocês me permitam que eu vou ler aqui o que está, a passagem que me chamou a atenção, diz o seguinte, que o Espírito Santo, abre aspas, o Espírito Santo é uma pessoa. O Espírito Santo é a pessoa que nos ama. Falamos muito no amor de Deus, no amor de Jesus, e bem pouco meditamos no amor do Espírito Santo para conosco. Mas não deve ser assim, porque o Espírito Santo não só está conosco sempre, mas também nos ama sempre, mesmo quando a gente erra, mesmo quando a gente o entristece. Se não fosse o amor de Deus, Jesus não teria vindo a esse mundo. E se não fosse o amor do Espírito Santo, ele não nos buscaria por meio da graça preveniente, como a pastora Isis falou no estudo anterior, para convencer-nos do pecado, da justiça e do juízo. Então, glória a Deus, aleluia, o Espírito Santo é pessoal, é um ser pessoal, dotado de inteligência, dotado de vontade, dotado de sentimento. Quer um conselheiro, quer uma pessoa para lhe ajudar a dirigir a sua vida? Busque o Espírito Santo. Foi isso que Jesus disse aos seus discípulos, que não estaríamos só. Ele não nos deixaria desamparados, porque o Espírito Santo viria e não subiria mais. Ele está conosco hoje. Você pode clamar na sua casa, pedir mais compreensão, que ele vai ser revelado para você. E para finalizar, sempre que nos reunimos como comunidade santa, nós, ao finalizarmos, tem a chamada bênção apostólica, que nós podemos extrair, que foi inspirada no texto de 2 Coríntios, capítulo 13, versículo 14, que diz assim: a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus, nosso amado e eterno Pai, a comunhão e a consolação do Espírito Santo de Deus sejam com todos vocês. Isso vem nos destacar, que é o ponto final que eu queria deixar no nosso estudo hoje, que o Espírito Santo busca comunhão. Ele quer relacionamento conosco. Então, ele está alinhado, caminha junto com Deus Pai e o Deus Filho, para que você, meu irmão e minha irmã, que nos acompanha nesse estudo, possa entender e viver conforme a maravilhosa direção e comunhão com o Senhor. Então, eu queria deixar para vocês de meditação esse texto e queria lhe pedir agora, nesse momento, nós já estamos caminhando para o final, que você baixe a sua cabeça, feche os seus olhos e vamos orar. Como é bom, Senhor, Pai querido de amor, Jesus Cristo, Espírito Santo, como é bom entender que contamos hoje com um ser pessoal, divino. Nós vamos compreender mais sobre essa divindade no próximo estudo, que se derrama, que busca relacionar conosco, que nos ama, que quer nos conduzir nesse mundo enquanto estamos aqui, para que possamos viver a vida em abundância prometida por Cristo. Nós te adoramos, nós te bendizemos e que essa palavra, Senhor, venha fazer cumprir o propósito que lhe apraz em cada um de nós. Fala aos nossos corações, nos direciona, se revela, Espírito Santo de Deus, a cada um de nós cada dia mais. Nós te adoramos, em nome de Jesus. Amém. E queria dizer que no próximo estudo nós vamos falar sobre a divindade do Espírito Santo. Não perca. Deus te abençoe. Fique com Deus. Até o próximo estudo.